sai hoje da unidade 2, já entra na unidade 3. A unidade 3 ela já está lá no SIGA. Essa aqui é a aula 17, né? E ela já está lá na aula 17, ok? Tá. Bom, aí vocês vão ver que esses dois capítulos que tem agora, afinal, eles são bem mais rápidos, tá? Eles são bem mais curtos. Uhum. Então, vamos começar com dimensão de um espaço vetorial. A gente sempre começa dizendo quem é esse espaço vetorial, né? Então, seja V um espaço vetorial. A gente diz que V tem uma base. Então, se V possui uma base com N vetores, aí vocês lembram o que é base, né? O que é base? É o que forma o espaço, né, vetorial. Oi, só um minuto. Os vetores que formam o espaço vetorial, Isso, aí para ser base tem que se duas condições. linearmente Quais são? independente, Uhum, e eles têm que gerar, né, o espaço. isso, exatamente. No nosso caso aqui, V possui uma base e essa base tem N vetores, tá? Igual as outras bases que a gente está já acostumado de ver, tá? A gente diz que V, então V tem dimensão N. E a notação é dimensão de V é igual a N, tá? Então, sempre que ele tiver uma base, essa base vai gerar e os vetores que tem nela vão ser linearmente dependentes, né? Independentes, LI, tá? E essa base vai ter um número de vetores. Esse número da base, o número de vetores que a base tem, é a dimensão de V, tá? Então, se eu quiser saber quanto é a dimensão de V, é só ver quais são as bases, quantos vetores tem a base. Aí a gente já passou por alguns exemplos, né? Exemplos em que a base era o R2, por exemplo. Lá no R2, a gente tem uma base que a gente chama de base canônica, tá? A base canônica, deixa eu colocar aqui. Uma das um dos vetores é o 1 e o 0. E esse aqui é a base para fazer o eixo X, né? O outro é o 0, 1, que é a base para fazer o eixo Y, tá? Ou seja, aqui tem um vetor, aqui tem outro vetor. Então, a dimensão desse espaço vetorial, dessa base, né? Desse espaço vetorial, a dimensão dele é 2, ok? Tá? Então, eu vou sempre contar o número de vetores. É claro que aqui está óbvio que é 2, porque eu tenho R2, né? Mas nem sempre vai aparecer para vocês o número do espaço vetorial lá no nome do espaço vetorial. Às vezes só vai dizer assim, ó, o espaço vetorial tem uma base com número tal. Aí vocês já sabem que a dimensão do espaço vetorial é tal. A dimensão, pessoal, ela diz muito sobre a noção geográfica do espaço vetorial. Como assim? O R2 ele representa o plano.
Vocês concordam comigo? Aham. O R2 representa o plano, o R3 representa o espaço, tá? Ok? Ou seja, sempre diz alguma coisa. O R4 a gente não consegue ver, porque a gente está no R3, a gente está preso na terceira dimensão, tá? Eu acho que eu já conversei isso aqui com vocês sobre o Tesseract, que é como se fosse uma espécie de cubo, só que ele está na quarta dimensão, então a gente não consegue enxergar ele como ele realmente é, porque a gente está no R3, a gente está preso aqui. Então, tudo que a gente vê de lá, a gente só vai ver a só a sombra, né? Só a sombra dele aqui, ok? E aí, na nossa questão de dimensão, ela diz essa questão geométrica da coisa, né? Tá? Todo mundo entendeu o que é base? Ou o Aham. que é dimensão? Sim. Tá. Vamos continuar a anotação. Tá. Então, fica fácil, né? Se V tem uma base com N vetores, e o N vetor é o número de dimensão desse espaço vetorial, então, se V não tiver base, aí a gente diz que a dimensão de V é zero, tá? Não tem base, então não tem vetores lá na base, né? Se não tem vetores, então a dimensão do espaço vetorial é zero. Agora, temos o outro extremo. Se eu tenho que ver, tem uma base com infinitos vetores, bom, então a gente diz que a dimensão de V é infinita, tá? E aí a notação é dimensão de V é igual a infinito, ok? Bom, daí a gente já tem a dimensão do R2, né? Vou colocar aqui. Dimensão de R2 é 2. Toda a base do R2 vai ter 2 vetores, né? Outro exemplo aqui é a dimensão de Rn. Vai ser N, ok? Bom, aí, por exemplo, se eu tiver uma matriz, que é uma matriz 2 por 2, aí aqui a dimensão vai ser 4, tá? Porque daí a gente vai ter que multiplicar um pelo outro, né? Linha por coluna, tá? Ou seja, se eu tiver dimensão de uma matriz que seja M por N, vai ser sempre a multiplicação do número de linhas pelo número de colunas, ok? No caso da dimensão de polinômio, então, por exemplo, quero saber a dimensão de um polinômio, vai ser sempre um grau mais do que ele tem. Por exemplo, dimensão de um polinômio n, grau n, então vai ser n mais 1, tá? E aí, como a gente já disse, a dimensão de um espaço vetorial
0 vai ter 0, né? Ou seja, um que não tem base vai ser 0. Ok? Por que que a gente soma um, professora, nessa do Só um minuto. polinômio? É o quê? Por que que a gente tem que somar um no grau na dimensão do polinômio? O polinômio, ele tem tipo assim, na descrição. Vou colocar aqui um exemplo. Ax ao quadrado mais bx mais c. Sempre tem um c, né? Sozinho. Uhum, Aí o grau, por exemplo, é 2, tu sempre vai ter que colocar mais um. Oi, certo. oi. Entendi. Tá. Aí, então a gente considera, tipo, No um é nosso o da caso. constante, né? Só um minuto. Tá baixo aqui. Diga. Então a gente considera esse um da constante que acompanha o polinômio. Da que não Sempre tá. tem. É, Entendi. tá? Sempre ele tem um grau a mais, né? Sempre vai ser um como se estivesse carregando uma constante a mais, como você falou, tá? Aí tu tem que ver também a questão do grau do polinômio. A gente está no linear, né? Mas só que, tipo assim, polinômios tem vários graus, tá? Grau um, grau 2 e tal. A gente pode estar trabalhando com esses vários graus, mas ainda verificando a parte do linear, ok? Certo. Tá. Então, vamos pro próximo. Observaçãozinha aqui. Observação 1. Se eu tiver um espaço vetorial e a dimensão desse espaço vetorial é n, então se eu tenho subespaço vetorial S, então a dimensão de S ela vai ser menor ou igual a n, tá? A dimensão do subespaço vai ser menor ou igual a n. Nunca vai ser maior, tá? Por quê? O subespaço ele vai estar dentro do espaço vetorial, tá? Então, no máximo, a dimensão desse subespaço é igual à dimensão do espaço vetorial, tá? Ou seja, o normal é que seja menor ou igual, ok? No caso de ser igual, então, se no caso da dimensão do subespaço ser igual a n, então a gente diz que S, o subespaço, é igual a espaço vetorial. Ok? Então, vai ser menor ou igual, e se for igual, então o subespaço vai ser igual ao espaço vetorial. Bom, vocês podem ver isso, por exemplo, tá? Vocês podem ver essa interpretação no caso do R3, ok? Um exemplo. A dimensão de R3 é 3, tá? Então, aqui dentro do R3, eu vou ter vários vetores, tá? Então, e vários subconjuntos formados por esses vetores, ok? Se
ele tiver, por exemplo, dois espaços vetoriais, esse conjunto aqui, esse subconjunto do R3, ele vai ter a dimensão menor do que o valor lá do R3, que seria, para formar, eu teria que ter uma base com 3 vetores, ok? Tá? Então, qualquer outro subespaço que tiver o menor, qualquer dimensão menor, vai ser subespaço. Se for pegar uma base do R3 que tiver 3 vetores, tá? Daí, isso aqui a gente já sabe que a base do R3, a dimensão é 3. Ou seja, qualquer subespaço que tiver lá dentro, que tiver 3 vetores, vai formar o R3. Tá? Se vai formar o R3, é óbvio que é igual ao R3, ok? Bom, a dimensão de qualquer subespaço do R3 pode ser qualquer valor, tá? Até 3. Então, a dimensão de qualquer subespaço do R3 só pode ser 0, 1, 2 e, no máximo, 3. Tá? Se for 3, o subespaço vai ser igual ao R3. 2, 1 e 0 são valores menores, né? Então, vamos ver os seguintes casos. Primeiro, da dimensão ser igual a 0, tá? Então, nesse caso, S é só a origem, é só o 0, né? Bom, se vocês não lembram quem é a origem, vou colocar bem aqui para vocês lembrarem. Então, aqui eu tenho Y e aqui eu tenho X. A origem é esse ponto aqui, que é o 0. É O, ok? Então, se a dimensão for 0, a gente tem só esse pontinho aqui, tá? Segundo caso, no caso da dimensão de S ser 1. Dimensão de S igual a 1. Então, nesse caso, o que vai acontecer com S? Se 0 era um ponto, com dimensão 1 passa a ser o quê? Geometricamente falando. É uma reta, né? Então, S é uma reta. E essa reta tem que passar pela origem. Ok? No caso de dimensão 2, é o nosso terceiro caso, vamos averiguar a dimensão do S igual a 2. Nesse caso, olha lá, se quando tinha que o subespaço era 0, a dimensão do subespaço era 0, tinha um ponto. Quando era 1, era uma reta, passava pela origem. Quando é 2, vai ser o quê? Um plano.
Hein, pessoal? Um plano. Um plano. Então, S é um plano também que passa pela origem. Por último, 4, né? No caso do S ter 3 dimensões. Então, nesse caso, o S é o próprio R3. Bom, então a gente passou. Dimensão 0 era ponto, dimensão 1 era reta, dimensão 2 era plano, e dimensão 3 é o próprio R3, ou seja, é o espaço. Tá? Todo mundo entendeu isso aí? É fácil, né? Aham. Tá. Então, vamos lá para a segunda coisa que a gente tem que observar. Se eu tenho V um espaço vetorial e a dimensão de V é N, então qualquer subconjunto de V com mais de N vetores vai ser LD. Tá? Então, até N vai ser LI, passou de N vai ser LD. E daí é o seguinte, lembra que para ser LI, o número de equações tem que ser igual ao número de Variável. variáveis, Uhum. né? Porque daí você vai ter as características vão ser iguais, né? Característica de V igual a característica de N, né? Uhum. Tá. Se passou disso, então já vai ser LD, tá? A outra coisa, se vale a pena, vale. Pega só aqui, é a terceira observação. Ah, terceira coisa é essa daqui, ó. Bom, se eu tenho um conjunto B e esse conjunto é base de um espaço vetorial V, se B for LI e se B gera V, então ele vai ser base, né? No entanto, se a gente souber que o espaço vetorial tem N
N vetores que formam, né? Ou seja, a dimensão de V é N. Então, para obter uma base de V, a gente apenas faz o quê? A gente tem apenas uma das condições que pode ser satisfeita, né? A outra condição ela vai ocorrer automaticamente. Ou seja, se a dimensão de V é igual a N, qualquer subconjunto de V com N vetores vai ser LI, tá? Nesse caso, é uma base de V. E a segunda é, se a dimensão de V é igual a N, qualquer subconjunto de V com N vetores geradores de V vão ser uma base de V, tá? Ou seja, a condição de ser base, a primeira é que tem que ser LI, a segunda é que tem que gerar, né? Então, se V tem N vetores, tá? Qualquer conjunto de V com N vetores vai ser LI. E também com N vetores esses vetores vão ser geradores de V, tá? Ou seja, qualquer vetor, por exemplo, vamos colocar aqui o R2, tá? Então, R2, a dimensão do R2 é 2. Qualquer subconjunto de V com dois vetores, tá? Se você fizer a prova, você vai ver que vão ser LI, vão ser linearmente independentes. Vão ser dois vetores com duas componentes cada um, ok? E aí você vai ver, olha, é LI. A outra condição ela vai ser satisfeita porque esses dois vetores que são LI vão ser vetores geradores de V, tá? Então, se uma coisa acontecer, a outra acontece por tabela, tá? É óbvio que nessa questão de dimensão, né? Tá? No nosso caso do R2, vocês estão acostumados de fazer lá, sei lá, com duas, né? Com dois vetores. Então, pode ser, por exemplo, o vetor 2, 1, 3, 4. Isso aqui você vai acabar provando que ele é LI. Então, se ele é LI, ele também vai gerar, tá? Justamente por causa disso aqui. Tudo bem? Entendendo isso aí? Aham. Tá. Aí ele colocou 2, 1 no exemplo e menos 1 e 3. Tá? Tem dois vetores. E é base do R2, tá? Esses dois vetores, se você fizer a prova, vocês vão ver que são LI. Pois, por que eles são LI? Nenhum vetor é múltiplo do outro, que seria um jeito de fazer o sistema CLD, tá? Mas no exemplo que ele colocou, eu tenho uma base formada pelos vetores 2, 1 e menos 1 e 3, tá? Se por algum acaso esse vetor fosse múltiplo desse aqui, quando vocês fizessem o sistema e contassem lá a característica, o sistema ia ser linearmente dependente, tá? Se ele fosse linearmente dependente, quer dizer o quê? Quer dizer que sempre um ia estar em função do outro, ok? E aí, nesse caso, já não ia ser mais base, tá? Mas como um não é múltiplo do outro, você fizer a prova, você vai ver que eles são LI, tá? E aí, se você fizer a prova novamente, você vai ver que eles também são, esses dois vetores aqui são geradores de V. Ou seja, eu posso escrever qualquer vetor do R2 usando só esses dois vetores aqui, ó, tá? E aí, vocês podem fazer a prova, é claro, colocando lá V igual, né? Inventando um vetor para V. É óbvio que ele tem que ter duas componentes, né? Fazendo a prova, vocês vão ver que esses vetores são vetores geradores do espaço vetorial, que no nosso caso é o R2. Aqui, ó, é uma base do R2. Ok? Tá. Vamos agora pro teorema.
teorema diz o seguinte: se eu tenho um espaço vetorial que tem a dimensão de n, você só lembra que n, então, é o número de vetores que tem a base, né? Qualquer conjunto de vetores Li no espaço vetorial é parte de uma base, tá? Isso é, ele pode ser completado até formar uma base de V, tá? Essa demonstração de dimensão aqui, ele não faz no livro, tá? Se alguém quiser demonstrar, tá? Mas aí, vamos colocar aqui um exemplo. Então, sejam os vetores V1 igual 1, menos 1, 1, 2. O outro vetor é V2, menos 1, 1, menos 1 e 0. Tá? Bom, se eu quiser ter o R, se tem 4 componentes aqui, ó, tem 4 componentes aqui, é óbvio que se trata do R4, tá? Como eu só tenho 2 vetores, para formar a base, eu teria que fazer como? Então, conjunto vocês têm que completar, né? Completar o conjunto V1, V2, só tem 2, né? De modo a formar uma base do R4. Tá, aí eu pergunto para vocês, que vetores vocês vão adicionar para fazer esse subconjunto aqui, que só tem 2 vetores, ser uma base do R4? Os nulos? Não, sem nulo. Quantos vetores estão faltando aqui para isso aqui formar uma base do R4? 2. 2, né? 2 vetores. Então, vocês vão ter que escrever mais 2 vetores. V1, V2, V3 e V4. Ok? É só inventar V3 e V4, tá? Com uma coisa, uma condição. V3 e V4 não podem ser múltiplos entre si. Por quê? Se eles forem múltiplos entre si, o que acontece? O sistema passa a ser linearmente dependente, tá? Porque um sendo múltiplo do outro vai dar um grau de liberdade aí, né? E tendo grau de liberdade, vocês têm uma dependência. Sempre uma variável vai ficar dependendo da outra. Ou seja, V3 e V4 não pode ser múltiplo um do outro, nem pode ser múltiplo de nenhum desses dois aqui, ó. Nem de V1, nem de V2, ok? Inventem aí para mim, por favor, números. Espera aí, só um minuto. Podem começar. Sei lá, 3, 7, Acabou? 9, só número alto. E 11. Tem que ver que na hora vocês vão provar isso aqui, né? Vai ficar Provar grande, ser né? base. Tu vai pegar os 4. 1, 2, 3, 4. E aí verificar se é LI e se gera, Uhum. tá? Diga o outro. 17. Não, vamos diminuir. Não pode ser múltiplo, né?
tentar não pode diminuir, né? ser, não pode ser muito. Ah, mas tu pode colocar 1, 1, Uhum. 0 e 0. Só uma Beleza. observação. Já vai ter número pra caramba para mexer aqui nesse V3, tá? Uhum. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar V igual a V1, A1, V1, A2, V2, A3, V3, A4, V4, né? Uhum. Tá? Aí, para mostrar que é LI, vocês vão igualar, no lugar do V, vocês vão colocar o vetor nulo, né? O vetor nulo vai ser 0, 0, 0, 0, ok? E aí vocês vão montar o sistema e resolver. Tá? Se o sistema for resolvível, né? Vocês conseguirem resolver o sistema e ele tiver uma única solução, que é aquela solução trivial, daí vai ser LI, tá? Mas com esses números, com certeza vai ser, tá? Depois vocês vão pegar o quê? Vão igualar a um V, e esse V vai ser X, Y, Z e W, tá? Eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem, porque lá na monitoria da aula passada, eu fiz um exemplo assim, tá? Do R4. Então, é bom que vocês façam, tá bom? Eu vou pegar aqui o último teorema. Tá aí. Bom, no teorema, esse último teorema de dimensão diz o seguinte: eu tenho uma base com N vetores, tá? E esse subconjunto é uma base do espaço vetorial V. Então, todo vetor V que pertence ao espaço vetorial V, ele pode ser escrito de forma única. Como assim? Eu só vou ter um jeito de escrever a combinação linear desses vetores de B, tá? Ou seja, vai ser A1, V1, A2, V2, até chegar em AN, VN, tá? Esses números aqui, ó, vão ser únicos, só vai ter um jeito de vocês fazerem isso, tá? Aí, vocês vão começar para provar que tenha outro jeito. A gente chama esse tipo de prova como de absurdo, tá? Por que absurdo? Porque aqui eu estou dizendo que só tem um jeito de escrever, que é usando a letra A, tá? Mas, como eu estou provando por absurdo, eu vou dizer que ele também pode ser escrito usando a letra B, tá? Então, supondo que o vetor pudesse ser expresso com outra combinação linear de vetores, porque aí outra combinação, a única coisa que ia mudar seriam esses numerozinhos aqui, ó. Os coeficientes dos vetores, né? Porque os vetores vão ter que ser os mesmos, V1, V2 até Vn, ó, tá? O único jeito de vocês mudarem seria fazendo isso aqui, tá? Daí, para fazer essa mudança, vou usar aqui B, ok? Bom, já que eu estou usando B ao invés de A, então a gente vai provar as duas coisas. A primeira vai ser essa daqui. Opa. Tá? Então, eu tenho que V é expresso por A1, V1, A2, V2, até chegar em AN, VN. E ele também pode ser expresso por B1, V1, B2, V2, até chegar em BN, VN. Ok? Tá. Se eu fizer a subtração, aqui vai ficar V menos V, né? Vou subtrair esses dois aqui, ó. Tá?
V menos V é zero, Zero. tá? Aqui eu vou ter A1V1 menos B1V1. A1V1 menos B1V1 mais A2V2 menos B2V2. Isso aqui vai ser até chegar em ANVN menos BNVN. Colocando os vetores em evidência, porque aqui tem V1, V1, V2, V2, VN, VN. Colocando em evidência, eu vou ter o seguinte, que zero vai ser A1 menos B1, que multiplica V1. Do mesmo jeito aqui, A2 menos B2, que multiplica V2. Mais, pontinho, pontinho, até chegar no AN menos BN, que multiplica VN, ok? Tá? Bom, se isso aqui é LI, se os vetores da base são LI, o que pode acontecer? Se são linearmente independentes, qual é a única solução que pode acontecer? Só se o A1 for igual ao B1, né? Que é aí que vão dar O zero, né? coeficiente tem que ser quanto? Zero. Zero, né? Então, A1 menos B1 é zero. Do mesmo jeito. A2 menos B2 é zero, que é a solução trivial, né? Até AN menos BN igual a zero. Bom, A1 menos B1 é a mesma coisa que A1 igual a B1. Do mesmo jeito aqui. A2 igual a B2. Até chegar em AN igual a BN. Ou seja, não tem jeito de vocês escreverem V de outra forma, a não ser usando o mesmo coeficiente aqui, ó, tá? Não tem nenhum jeito. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. V igual a 2V1 mais 3V2, tá? Se vocês trocarem aqui, colocar o 3 e aqui colocar o 2, aqui não vai ser mais V. Vai ser outra coisa, tá? Estão entendendo? Aham. Tá. Então, essa forma de escrever aqui é única. Tá? Se permanecer, é óbvio, os vetores V1 e V2, ok? Tá. Até aí tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tá. A última coisa que vocês vão ver daqui desse capítulo são as componentes de um vetor, tá? Componentes de um vetor. Ok? Bom, então vamos começar com esse conjunto B aqui, formado pelos vetores V1, V2, até chegar em Vn, ok? Esse subconjunto aqui, B, ele é uma base de V, do espaço vetorial. Então, esses vetores, né? Os vetorzinhos lá pertencem ao espaço vetorial.
V igual A1, V1, A2, V2, do jeito que tem que ser, uma combinação linear, né? Até chegar em AN, VN, ok? Os números A1, A2, até chegar em AN, A1, A2, até chegar em AN, a gente chama de componentes ou também pode ser chamado de coordenadas, tá? São chamados componentes ou coordenadas do vetor V, tá? E essas componentes do vetor é em relação à base, né? A B, tá? A representação disso é da seguinte forma. Então, eu tenho que V da base vai ser igual aos componentes A1, A2, até chegar em AN, tá? Verifiquem aqui, ó, que isso aqui realmente é componente, ó, né? Primeira componente, segunda componente, eu também posso chamar de coordenada, né? Primeira coordenada, segunda coordenada, ou seja, isso aqui também é um vetor, tá? E eu posso fazer isso aqui na forma de matriz, para nossa sorte, né? Tá? Ou na forma matricial, né? Eu posso escrever VB igual às componentes lá, que é A1, A2, pontinho, 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 até chegar em AN. Ok? E, professora, a coluna, ela Oi. vai. A Diga? coluna, ela representa, tipo, esse vetor aí, a componente dele é só horizontal? Como assim? Isso aqui? É, tipo, a 1 até a N, ela tá só horizontal? É igual você representa o vetor, tu não representa horizontal? Aqui, Sim, ó. sim. Aí, tipo, para representar ele em matriz, a coluna vira esse vetor horizontal, é Esse isso? vetor, aham, isso. Certo. Aqui, por exemplo, cadê? Aqui no início. Aqui, ó, a gente não representa ele na horizontal, ó. Uhum. Se tu quiser passar para matriz, basta colocar no vertical, na coluna. Sim. Aí cada componente vai ser uma linha, né? Cada valor vai ser uma linha, tá Entendi. bom? Beleza. Tá. Continuando. Tá. Esses vetores aqui, ó, são chamados de vetor coordenada, tá? Esses vetores aqui são vetores coordenadas. Esses são vetores coordenadas de V em relação à base B. Então, vocês sempre vão colocar V em relação ao conjunto que a gente vai chamar de base, tá? E aí sempre vai formar um vetor coluna, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que não é linha? Tá? Quando vocês vão fazer a, as somas, as coisas tudo e tal, sempre vai lá na forma de coluna. E depois a gente vai ver isso aqui, tá?
Mas antes, no exemplo que ele deu, tem algumas bases, tá? Vou dar aqui um exemplo. Então, eu tenho o conjunto A, que é formado pelos vetores 1, 0, vírgula, 0, 1, é a base canônica lá do R2, né? O conjunto B, formado pelos vetores 2, 0 e 1, 3. O vetor C, formado pelos vetores 1, menos 3 e 2, 4. Tá? Bom, o vetor V vai ser formado. O vetor V aqui vai ser 8 e 6. Tá? Ele pode ser formado por todos esses conjuntos aqui. Ó. Posso escrever V como combinação linear desses dois vetores, ou como combinação linear desses outros dois vetores, ou também como combinação linear desses dois vetores aqui. Como? Por exemplo, 8 e 6 pode ser igual a 8 vezes 1 e 0, que é dessa primeira, mais 6 vezes 0 e 1. Todo mundo concorda comigo? Uhum. 8 vezes 1, 8. 6 vezes 1, 6. Né? 8 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. Né? Então, 8 mais 0 é 8. 6 daqui mais 0 são 6. Ok? Agora eu vou escrever 8 e 6 como combinação linear do subconjunto B. Então, vamos lá. 8 e 6. Pode ser escrito como 3 que multiplica 2 e 0, mais 2 que multiplica 1 e 3. Né? Aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. 6 mais 2, 8. 3 vezes 0, 0. 0. 2 vezes 3, 6. 6. 6 mais 0, 6. 6, né? Não entendi. Agora eu vou escrever o 8 e 6 como combinação linear dos vetores de C, ok? É a mesma coisa que 2 vezes 1 e menos 3, mais 3 vezes 2 e 4. Ok? 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 2 são 6. O 6 daqui mais o 2 daqui dá Aí quanto? dá 8. 8. 8. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 3 vezes 4 é 12. Menos 6 mais 12 dá quanto? Dá 6. 6. 6. Tá? Então, como é que vai ficar essas notações aqui? Olha, no caso de vetor A, no vetor em relação a base A, como é que vai ficar? É só pegar aqui, 8 e 6, né? 8 e 6, ok? Tá? O vetor 8 e 6 pode ser descrito como os vetores de A com só multiplicando por 8 e por 6, ok? A1 e A2, ok? Como é que vai ficar VB? Pessoal, VB. Aí pega só os Vetor coeficientes, né? escrito em relação à base B. 3 e 2, né? 3 e 2. Isso. 3,2. Aqui, ó. Só pegar esse número daqui
e esse daqui, ok? Ok. Como é que vai ficar o mesmo vetor escrito usando a base C? 2 e 3. 2 e 3. Ok? Opa. Aqui está o gráfico. Vou pegar o gráfico, não vou desenhar, senão vai levar muito tempo. Esse aqui, ó. Olha lá. Aqui a gente tem o vetor V descrito por aqueles vetores lá, V1, V2, tá? Só voltar aqui, que é para descrever ele para vocês, tá? O VA é 8 e 6, VB são 3 e 2, VC são 2 e 3, ok? Então aqui sempre vai ser 8V1, 6V2, 3V1, 2V2, 2V1, 3V2, ok? Tá? Então vamos lá. Esse aqui é o vetor V, ok? Tá. O primeiro aqui, ó, 0 e 1 é da base. Deixa eu escrever aqui a base A. Base A é 0, aliás, 1 e 0, né? Uhum. Que é do X, e 0 0 e e 1. 1, que é do Y. No caso de B, a gente tem 2 e 0 e 1 e 3, ok? No caso de C, a gente tem menos 1, olha, 1 e menos 3 e 2 e 4. Tudo bem até aí? Tá, agora vamos lá. Aqui eu tenho 1 e 0, que é esse aqui, ó, tá? E aqui eu tenho 0 e 1, que é esse outro aqui, tá? Olha aqui, ó. Se eu multiplicar ele, né, 1 e 0 por 6, vai dar isso aqui, ó, tá? Se eu multiplicar 0 e 1 por 6, vai dar isso aqui, ó, 6, 0, 1. Vai dar esse vetorzão aqui, grandão, tá? Se eu multiplicar esse vetorzinho 1 e 0 por 8, vai dar esse vetor grande aqui, ó, tá? Daqui até aqui, tá? Juntando esses dois, olha onde é que vai parar. Dá o V. Bem aqui, ó, que é o nosso vetor V. Estão conseguindo enxergar? Uhum. Sim. Tá. Agora vamos para o B. O B eu tenho 2 e 0, que é esse primeiro vetor aqui, ó. 2 e 0, tá? E o outro é, cadê? 1 e 3. Esse aqui, ó. 1 de X, 3 de Y. Então, tenho esse vetor e esse aqui. Estão conseguindo chegar? Tô vendo. Tá. Bom, os anos de V, eu vou ter que ter 3V1, né? 3V1 tá bem aqui, ó. 3V1, tá? E 2V2. 2V2 também aqui em cima, tá? Então, 2V2, 3V1, tá? Usando lá a regra dos polinômios, né? Paralelo. Do paralelogramo, perdão, Uhum. tá? Você só segue aqui e aí você vai chegar aonde? No No V vetor também. V, tá? Por último, vamos pegar o C. Ele pegou só 2, né? Uhum. Porque menos 3 ia dar por aqui assim. Menos 3.
Então, é 1 de x menos 3 de y. Então, é para cá, gente. 1, 2, 3. 1 de x de y. Ok? Esse aqui seria o vetor. Esse aqui. Ok? No caso aqui, 2 e 4. 2 de x, 4 de y. Tá bem certinho, não? Mas... ok? Tá. Se vocês fizerem a regra, vocês também vão chegar lá no polinômio. Para cá, eu preciso de 2 de V1, né? Então, isso aqui vai dar mais para cá. E de 3 desse aqui. Então, vai dar lá para cima, né? Acho que é por isso que ele não colocou, tá? Se eu fizer o polígono, eu vou chegar em V também. Vocês podem fazer isso aqui e testar, ok? Uhum. Então, isso aqui vai dar lá em cima, porque são 3. Aqui só tem 1, né? O 2, 3 vai dar lá para cima. Do mesmo jeito aqui. E aí, vocês façam o polígono que vai dar também em V, ok? Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Sim. Bom, aí é claro, lá no livro tem um monte de problema resolvido, né? É óbvio que vocês podem usar do jeito que vocês acharem melhor. Hoje eu tenho uma defesa de TCC, eu não vou poder acompanhar vocês lá na monitoria, tá? Mas eu sugiro que vocês estudem, né? E retirem as dúvidas na próxima aula, ok? Eu vou montar uma palhinha aqui de transformações lineares. As transformações lineares estão já lá na unidade 3. Eu já compartilhei com vocês. Unidade 3. Pronto. Unidade 3 começa na página 1. 151 do livro. E um do arquivo. Ok? Prontinho. Então, vamos lá ver o que são as tais transformações lineares. Tá? Essa questão de transformação linear, ele é o que a gente já viu, pelo menos alguma parte da matemática que vocês já viram lá no ensino médio, que é uma função, né? A função, ela costuma ser aquela aplicação onde eu tenho o domínio e o contradomínio, tá? Normalmente a gente usa lá nos espaços vetoriais reais. Não quer dizer que a gente não possa usar em outros espaços vetoriais, ok? Mas aqui a gente vai tratar dos espaços vetoriais reais. Bom, nesse caso, tanto variáveis independentes como variáveis dependentes, a gente vai chamar de vetores, tá?
Por isso que algumas funções a gente chama de funções vetoriais, né? Ou funções vetoriais, tá? Nesse caso aqui, alguma dessas funções vetoriais lineares serão denominadas de transformações lineares. Então, para identificar essa transformação, então, para dizer que T é uma transformação linear, a gente vai dizer o seguinte: T é uma transformação linear do espaço vetorial V. Do espaço. Sempre a gente vai usar dois espaços vetoriais, né? A gente vai estar saindo de um espaço e vai estar chegando em outro espaço. Vai estar transformando de um espaço para outro espaço. Então, a gente, no caso aqui, a gente está fazendo uma transformação do espaço vetorial V no espaço vetorial W. Ok? E aí a gente vai escrever assim, ó. A anotação vai ser da seguinte forma: transformação de V para W, ok? Então, sendo T uma função, cada vetor que pertence ao espaço vetorial V vai ter só uma imagem lá no W, tá? Porque daí, se tiver mais de uma, vai deixar de ser função. Vocês ainda lembram de função, né? Ou já estão revendo função por causa de cálculo, né? Isso. Tá? Então, se T é uma função, cada vetor de V tem só uma imagem em W, ok? Todo mundo entendeu isso? Uhum. Tá. E aí a indicação vai ser o seguinte, olha. Para indicar isso, eu digo que Wzinho é igual a transformação de vetor Vzinho lá, ok? Vamos fazer essa explicação colocando dois espaços vetoriais e esses dois espaços vetoriais diferentes. Eu vou dizer que V está no espaço que é o R2 e W é o R3, ok? Então, eu vou pegar aqui uma transformação linear do R2 para o R3, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou associar vetores Vzinho, né? Eu vou chamar vetor Vzinho, vai ter duas coordenadas. Por quê? Porque ele está dentro lá do espaço vetorial R2, tá? E o vetor Wzinho vai ser com 3 coordenadas. Por quê? X, Também Y e Z. Por quê? ele tá no R3. Porque ele está no R3. Pertence ao R3. Então, a lei de transformação vai ser a que vai dizer o seguinte: para transformar esse nesse aqui, vocês vão ter que multiplicar ou dividir ou fazer dessa forma, ok? Então, nesse caso aqui, nossa lei de transformação
de x e y vai ser o seguinte, olha, para ter 3 coordenadas, a primeira vai ser 3 vezes a primeira coordenada lá do R2, a segunda coordenada do R3 vai ser menos 2 vezes a segunda coordenada do R2, e a terceira coordenada do R3, que seria o Z, vai ser a primeira coordenada do R2 menos a segunda coordenada do R2. Isso aqui, pessoal, é chamado de lei de transformação, ou lei que define a transformação, tá? Ok? Olha, eu fiz 2 coordenadas virarem 3 coordenadas, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Professora, é regra subtrair a primeira da segunda ou a senhora só colocou aí de... Exemplo, Ah, tá. Beleza. tá? Professora, Oi, esse 3x aí, a senhora pode repetir de onde a senhora está se referindo a qual? exemplo. Tirou da cabeça. Do mais profundo nada, Tá bom. tá bom? É um exemplo. Essa lei de transformação aqui, ela pode ser qualquer uma. Eu posso dizer aqui, olha, para transformar o R2 no R3, eu vou colocar 2x, por exemplo, 2x. Ou x só. A primeira coordenada do 3 vai ser a primeira coordenada do 2, tá? Quem vai definir isso aqui é a lei de transformação, tá? Por exemplo, a nossa lei de transformação aqui deu 3x. Tá? Então, a primeira coordenada do R3 vai ser 3 vezes a primeira coordenada do R2, ok? Tudo bem até aí? Uhum. Então, vamos transformar aqui, no nosso exemplo, o vetor 2 e 1. Como é que ficaria 2 e 1 no R3? 6. Vamos só lembrar aqui. Vou reescrever, né? X é 2, Uhum. Y é 1. Só para ficar claro. Tudo bem? Uhum. Beleza. Tá. Então, eu estou transformando 2 e 1, que vai ser 2 vezes 3. 3 vezes 2, isso, vírgula. Menos 2 vezes 1, vírgula. 2 menos 1. 2 menos 1. Isso aí. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 3, 6. 6. Menos 2 vezes 1, Menos 2. menos 2. 2 menos 1, 1. tá? Ou seja, usando essa lei de transformação, o vetor 2 e 1 lá no R2 vai ser o vetor 6 menos 2 e menos 1 lá no R3. Ok? Sempre vai ser assim. Tudo bem? Certo. Professora, Oi. tem como transformar R3 em R2? Tem. Tem sim. Pode transformar qualquer coisa. Eu vou colocar aqui R2 e ficou pequeno. R2. E aqui eu vou colocar outra cor. R3. Ok? R3. Lá no R2, eu vou ter o vetor 2 e 1. Tá? Usando a lei da transformação, 2 e 1 vai virar quem? 6 menos 2. 6 menos 2 e 1. Tá? Ou seja, cada vetorzinho daqui vai ter seu correspondente lá no R3. Ok? Daí, se vocês fizerem com o vetor, por exemplo, menos 1 e 3,
Vocês vão chegar no vetor menos 3, menos 6 e menos 4, tá? Isso aí fica também para tarefinha, tá? Se vocês usarem, por exemplo, o vetor 0, 0, o vetor origem, como é que vai ficar? 0, 0 e 0. 0, 0 e 0, né? Realmente, ó. 3 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Tá? Olha aqui, ó. Correspondente do vetor menos 1 e 3, lá no R3, é menos 3, menos 6 e menos 4. O correspondente de 0 e 0, lá no R3, é 0, 0, 0. Ok? Tá. Isso aqui, meus queridos, é uma função, tá? Aqui eu tenho domínio, aqui eu estou no contradomínio, tá? Claro, contradomínio tem mais coisa, mas aqui cada vetor do R2 tem o seu correspondente no V3. E é único, né? Não tem mais de um, é um só, Uhum. ok? Isso aqui é uma função. Tudo bem? Sim. Sim? Pessoal, enquanto vocês fazem esse menos 1 em 3 na lei, para ver se dá isso aqui mesmo, eu vou fazer a chamada, tudo bem? Tá. Vocês entenderam o que é para fazer, né? Passar o vetor menos 1 e 3 nessa lei de transformação aqui, ó. Tá? Ah, Vocês têm que chegar nesse valor aqui. Se der errado, vocês me falam. só confirmar, né? Se... Isso. Tá. Tá certo, professor. Oi. Falei que tá certo. Pelo menos Isso. eu acho. Oi. Ele disse que tá certo. Tá certo? A Alessandra tá aí? Alex. Alice. Antônio. Brena. Carlos Alexandre. Presente. Caroline. Presente. Caroline. Presente. Damaris. Davi. Diogo. Eduardo. Eliezo. Presente. Fernando. Gabriel. Gilmar. Guilherme da Silva Presente. Araújo. Presente. Guilherme da Silva Rodrigues. Heidelberg. Igor. Jefferson da Silva. Presente. João Vitor. Josiel. Laura Cristina. Leonardo. Luciano. Presente, professora. Luiz Miguel.
Marcelo Henrique. Presente. Marcos Vinícius. Matheus Cavalcante. Matheus Diego. Matheus Pires. Matheus Silva. Pedro. Thomas. Vitor. Presente. Vitória. Beatriz. Vitória Samelini. Presente. O Elisama. Presente. William. Marcos. Presente. Ok. E aí, deu certo? Uhum. Conseguiram verificar? Sim. Tá certo? Tá, beleza. Bom, beleza? Tá. Então vamos lá. Agora vamos usar letra, né? Definição. Opa. Vamos pegar os dois espaços vetoriais, sejam V e W. Espaços vetoriais. Uma aplicação de V. Opa. Em W é chamada transformação linear de V em W. Então, a gente transformou de V para W. Isso só pode acontecer se, primeiro, adivinhe, se eu pegar a soma de dois vetores e o resultado é a transformação dessas somas. Segundo, ter um escalar vezes um vetor vai ser o escalar vezes a transformação do vetor. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Uhum. Uhum. Ok. São aqueles anaxiomas, né, que a gente estava vendo nos outros. Isso é a definição de espaço vetorial, né? Sim. Na soma, a soma tem que pertencer, né? E a multiplicação por escalar também tem que pertencer. Nesse caso aqui, tanto soma como multiplicação por escalar não vai afetar a transformação. Ok? Certo. Certo. Isso aqui acontece para todos os vetores U e V que pertençam ao espaço vetorial V, tá? E para todo alfa que pertença aos reais. Ok? Uma observaçãozinha. Acho que eu escrevi uma coisa errada aqui no. É uma transformação. Não é linear. Aqui eu estou definindo uma transformação qualquer. Tá? Então aqui eu estou transformando do espaço vetorial V para o W. Para ser linear, tem que seguir aquelas duas condições. Tá?
Então, além de transformação linear, eu posso ter qualquer outras transformações. Beleza? Ah, sim. Para ser linear, Aí tem tem que que respeitar seguir isso. essas duas regras. Oi? Não, nada não, só. Então, para ser linear, tem que respeitar esse Essas negócio. regras. Aham. Sim. Tá. Uma transformação de V em V, tá? É chamada de operador linear, tá? Transformação de V em V, tá? É chamada operador linear sobre V, tá? Por exemplo, um operador linear sobre V, uma transformação que ocorre do R2 para o R2. Ou, por exemplo, uma do R3 para o R3. Você está transformando de um espaço vetorial, mas para o mesmo espaço vetorial. No primeiro que a gente viu espaços diferentes, né? Do R2 para o R3, ou do R3 para o R2, não é isso? Tá? Aham. Mas você pode também fazer a transformação. Você pode transformar um vetor do R2 em outro vetor do R2. Ok? Só um exemplo, tá? Um Aí isso, exemplo isso agora. aí é diferente da Oi, combinação linear, né? diga. Isso aí é diferente da combinação linear, né? Combinação. Como É assim? tipo assim, que tá dizendo que a gente pode transformar um vetor que está no mesmo espaço em um outro que está no mesmo espaço, não é? Uhum. Aí isso aí é diferente da combinação linear. É. Porque tu vai ter que ter uma lei de transformação, Certo. tá? Tudo bem. Oi, Só isso. tá. É que a combinação linear, essa transformação, ela. Como é que eu posso te dizer? A lei de transformação não está tão implícita, né? Tá? Uhum. Tem que mexer mais algumas coisas para você fazer a lei de transformação. Vamos lá. Exemplo. Verificar se é transformação linear desse aqui, tá? Então, vamos pegar lá aquela transformação do R2 para o R3. Como é que era? Transformação de x e y, que seria xy transformado em 3x menos 2y e x X menos menos y, Y. ok? A pergunta é linear? Tá? E aí, o que, é que você tem que fazer? Inventar dois vetores quaisquer, x e y, transformar em 3x menos 2y, transformar no R3, ok? E aí verificar se vocês podem transformar isso na soma deles, das transformações separadas, ok? Então, você soma os vetores, transforma, e você transforma separado e depois soma. Estão entendendo, pessoal? Mais ou menos. Mais ou menos? É. Tá. Você vai fazer. Inventa dois vetores, um V e um W, que seja dessa forma aqui, ó. Tudo bem? Vou inventar aqui. Vetores genéricos. X1, ó lá a criatividade. Y1, que tal? E V. X2, Y2. Tudo bem, pessoal? Certo. Você vai fazer primeiro. Somar eles dois, tá? Somando U mais V, como é que vai ficar? X1 mais X2
vírgula, y1 mais y2. Ok? O que você vai fazer agora? Fazer isso aqui, transformar. Então, vai ficar, jogar nessa lei aqui, ó. Como é que vai ficar? Transformação de U mais V. Como é que vai ficar? 3 vezes x1 mais x2, 3 vezes x1 mais x2, vírgula. vírgula. Aí, Menos 2 vezes y mais y2. Isso. Vírgula. x1 mais x2 menos y mais y2. Deixa eu escrever menor, né? Então não vai dar. Opa. Separar aqui. Transformação de U mais V. Vai ser igual 3 vezes x1 mais x2, vírgula. Menos 2 vezes y1 mais y2, né? Tudo bem até aí? Vírgula. x1 mais x2 menos y1 mais y2. Tudo bem? Até aí, beleza, né? Sim. Tá. Agora vamos para bagunça. Fazer as continhas. Será que vai dar espaço aqui? 3 vezes x1, 3x1. Mais 3x2. Tudo bem? Menos Uhum. 2y1. Menos 2y2. Vírgula. x1 mais x2. Menos y1. Menos y2. Tudo bem? Tá. Entendi. Entendeu, né? Agora eu vou separar os índices 1 dos índices 2. Tudo bem? Vai ficar assim. Vai ser 3x1, vírgula, menos 2y1, vírgula, x1 menos y1. x1 menos y1. Mais, separando aqui, vai ficar 3x2, vírgula, menos 2y2, vírgula, x2 menos y2. Tudo bem? Tá. Mas quem são esses aqui, ó? 3x1, tal. Essa aqui não é a transformação, ó, y1, não é a transformação de U, Uhum. Ah, agora entendi isso. e esse Entendi. aqui não é a transformação de V, Uhum. tá? Então, a Obedece a lei, transformação né? da soma é igual à transformação separada, somada, ok? Uhum. Pode até voltar. Opa.
Daqui você vai ter. Isso aqui é TU mais potássio. TU mais TV. Ok? Ficou alguma dúvida? Não, de boa. Vou ter que parar a aula aqui, né? E aí a gente continua na semana que vem, ok? Hoje eu não vou poder dar monitoria, tá bom? Avisem para os seus colegas.